Olá, boa noite. Estamos aqui ao vivo hoje para mais uma live falando com o nosso querido Babalorixá Gilberto Sopranzetti, o popularmente conhecido como Babazinho de Floripa. Vamos falar hoje sobre o histórico das religiões de matrizes africanas. E boa noite, Flatoroia. Então, gente, repetindo para quem está chegando, estamos iniciando aqui hoje mais uma live, estamos ao vivo e vamos falar hoje aqui sobre as religiões de matrizes africanas com o nosso babalorixá Gilberto Sopranzetti, né, popularmente conhecido como Babazinho de Floripa, e que vai nos falar sobre o histórico e a origem, né, do candomblé, como é que isso chegou aqui no Brasil. E vamos falar também um pouco, que ele sabe também da Umbanda, que já é uma dissidência do Candomblé, para que a gente tenha realmente a noção, né, da verdadeira história, do que isso significa para o Brasil em termos de cultura, né? Babazinho chegando, Babazinho de Floripa, já vou te chamar aqui, babá. Um minutinho. Vamos lá. O Babazinho, né, o Gilberto, vai nos contar sobre isso, vai nos falar sobre a origem do candomblé, como que isso chegou aqui no Brasil, né, o que isso significa, a importância das religiões de matrizes africanas para a nossa cidade de Floripa, para o nosso país, para o nosso estado, enfim, para o nosso povo, né? O que isso nos traz de luz e espiritualidade, de conforto, enfim. E o que na verdade é essa religião e que muitas pessoas às vezes demonizam, né? Principalmente outras religiões de origem cristã, e demonizam as religiões de matrizes africanas, inclusive algum preconceito, e isso a gente quer deixar isso muito claro hoje aqui com o nosso querido convidado que já chegou. Eu estou aqui falando sozinha. Gilberto, boa noite, querido. Boa Tudo bem? noite, tudo bem? Tudo Tudo, tranquilo. seja bem-vindo. E eu gostaria que você se apresentasse, falasse mais ou menos a tua experiência aí no Candomblé, né? Ah, na tua apresentação, para depois a gente começar a bater um papinho a respeito das religiões. Eu estou no Candomblé já faz 27 anos, né? Pertenço à casa Ilê Shell Junirê, de São Paulo, na Casa de Manhana, que é minha mãe de santo, a pessoa a quem eu tenho muito amor e consideração. Esse ano ela faz 60 anos de iniciada no Candomblé, ela é uma abá no Candomblé, é muito respeitada, conhecida, vem de uma casa de tradição, de uma das casas matrizes. Casas matrizes são as primeiras casas de candomblé no Brasil. Ela foi feita na casa de Oxumaré, em Salvador, Bahia, né? E já são 27 anos, né, vivendo o candomblé, amando o orixá. Existe, na minha vida, eu divido a minha vida em duas partes, né? Antes e depois de Oxalá, que é o meu orixá. Minha vida, eu não posso reclamar da vida, minha vida era uma vida, sempre foi uma vida boa. E depois que eu entrei para o candomblé, a minha vida ficou ótima. É isso que eu tenho para dizer. Perfeito. Ô, Gilberto, até eu vou às vezes interrompendo um pouquinho para que a gente esclareça Sim, algumas coisas. Você falou as casas de matrizes, né? Algumas casas que são sim. as matrizes, que ali elas iniciam mães de santo que irão abrir casas, né? Que serão as babás, futuras babás. Babás, Deixa eu te corrigir. sim. No candomblé não se usa babá para mulher. Elas são ialorixás e quando é homem é babalorixá. A Umbanda que usa esse termo babá, né, para Ah, mulher. Porque babá significa pai. Então, Ialorixá é a mulher, né? Mãe de orixá. Babalorixá, pai de orixá. Tá? que legal. Então, Isso aí é bacana, que a gente vai essas são aprendendo, né? essas pequenas diferenças, às vezes, entre a Umbanda e o Candomblé, que às vezes as pessoas não percebem, né? Mas, assim, as casas matrizes, na realidade, são as primeiras casas de candomblé no Brasil, que tem um registro histórico, né? Claro que existe o culto ao orixá,
já existia antes dessas casas, mas era uma coisa muito velada, escondida, né? Porque E era como que era isso, perseguido. Gilberto? Como que era isso? Porque assim, o culto ao Como que orixá, as religiões, até eu gostaria que agora nós começássemos lá do começo, né? Como que chegou o candomblé, que depois também, porque a Umbanda, ela é uma dissidência do candomblé, certo? Ela é uma, não seria uma ela dissidência, ela é uma não seria criação. uma a Umbanda ela foi criada no Brasil, mas ela não é uma dissidência do candomblé, porque ela é completamente diferente. Depois, quando eu te explicar, você vai notar uma diferença bem grande entre as duas, apesar de que ela A tua tem internet tanto deu o uma candomblé. travadinha. Ela é o sincretismo, a Umbanda é o sincretismo de três religiões: o candomblé, o catolicismo e o kardecismo, né? Então é um pouquinho de cada. Então, assim, o orixá, o culto ao orixá, já chega na hora que chegam os africanos escravizados ao Brasil, né? Lá por volta Certo. de 1530, 1542, chegam os primeiros navios negreiros no Brasil, e com eles já vem o culto. Só que ali, que o culto o candomblé no Brasil é diferente do candomblé na África. Lá na África, o culto é por regiões. Vou dar um exemplo. Uma Florianópolis cultuaria Ogum. Então, a cidade toda cultua esse orixá. Aí, Curitiba cultua Iansã, né? Então, dando um exemplo assim. E aqui no Brasil, não. Os orixás vêm morar na mesma casa. Por quê? Porque eles trazem escravos, africanos escravizados de várias regiões, e cada um traz o seu culto, e agora eles se juntam para ter força até para continuar a cultuar os seus orixás, os seus inquices ou voduns, né? Então, quer Sim. dizer, e de uma forma bem escondida, né? Porque eles foram escravizados, então a primeira coisa que o branco faz é desestruturar tudo. Ele te tira a tua identidade cultural, a tua identidade religiosa, ele não te permite isso, né? O dominador, né? Então, mas mesmo assim, eles continuaram da forma deles, mantendo esse culto aos orixás e a todos os outros voduns, Então, inquis. os negros já vêm de África com o candomblé, já com o culto pronto. Sim, Não, com não culto, era uma coisa assim que eles criaram aqui quando chegaram pelo sofrimento, porque afinal de contas eles tinham cidadania na África, né? Eles tinham dignidade sim. e vieram para cá escravizados, muitos morreram no caminho, Eles enfim, eram, eles eram seres humanos que foram escravizados. Isso não tem nem, né? né? Não, quando as pessoas falam escravos, não existe escravos, existem povos que foram escravizados, né? E eles eram povos com cultura, língua, hábitos, e tudo mais, como qualquer outro povo. E quando eles vêm para cá, eles trazem com eles isso. Não se apaga isso deles, né? Quer dizer, o, o dominador quis apagar, mas não conseguiu, né? E eles Mesmo assim, continuaram cultivando, é uma resistência, né? É uma luta de sim, resistência. E o candomblé é resistência, assim como eram os quilombos, né? Então, certo. e como é que eles mantiveram isso? Essa identidade, a identidade religiosa deles. Só que aqui eles tiveram que adaptar, porque agora eles eram povos que vieram de diversas regiões diferentes, né? Então, Sim. e quando chegaram aqui, o que aconteceu quando os escravizados chegavam ao Brasil? A primeira coisa que eles faziam, se você tivesse trazido toda a sua família, era dividir a sua família. Você ia ser vendida para o sul, a tua mãe iria ser vendida para Minas Gerais, que é para te desestruturar mais ainda, né? Então, a religião também não era permitida, né? E até combatida, né? Aí começa também o processo desse preconceito contra a religião, e que até hoje se perpetua, né? A, Até hoje,
candomblé é uma resistência, em todos os sentidos. Ainda permanece ainda resistindo, né? E ainda mais nos dias de hoje. Mas nós já vamos chegar lá nos dias de hoje. Mas ainda vamos. Eu quero ficar lá ainda no século Lá XVI, atrás. no momento XVII. E Gilberto, então o candomblé então vem. Ele já fazia parte dos escravizados, como você bem Os pontuou. africanos, eles Os africanos. cultuavam os seus orixás, né? Os seus odunces ou inquices, dependendo da nação, lá. E ao chegar aqui, não é mais permitido, e aí entra a questão da catequese, né? Aí a imposição da Igreja Católica, porque na época a igreja dominante era católica, né? Não outra. Sim, E sim. aí ele tem que ser catequizado e aceitar o Deus o Deus branco, o Deus dos brancos, né? Porque o candomblé é uma religião monoteísta, né? Ela acredita em um Deus, né? E os orixás, que é o culto aos orixás, eles são forças da natureza personificados através de formas de ancestrais divinizados, né? Então, assim, existe um Deus, um Deus supremo, um ser supremo para eles também, como existe na igreja cristã. E os orixás são seres divinizados, mas são forças da natureza que trabalham, ou que, digamos assim, colaboram junto com esse Deus para manter o equilíbrio no mundo. E sempre são ligados a forças da natureza. Não é Né? lindo? O candomblé é cristão? Né? O candomblé cultua Jesus Cristo? Não. Candomblé cultua orixás. Orixá. Orixás. Ele cultua divindades, né? E forças da natureza, mas eles têm um Deus supremo, que é Olorum, Olodumare, né? Dependendo, que é o ser supremo, é um Deus. Respeitam O cristianismo. o cristianismo, como respeito qualquer outra religião, né? Até, por sinal, antigamente, ainda existe até hoje na Bahia, a, a Confraria da Nossa Senhora da Boa Morte, que é toda composta de Yalorixás, mães de santo, e que é um culto, uma congregação, né, cristã. Mas elas vão lá, elas vão na igreja, né, porque isso está dentro, né, da cultura também, isso foi enraizado, né, então, assim, é comum na Bahia, por exemplo, você vê uma pessoa de roupa de santo, né, está dentro da igreja rezando para Nossa Senhora, né, isso não impede. A fé, se você tem Então, fé, você tem amor. então, o que você está me dizendo é o seguinte: o candomblé não impede que as pessoas que frequentam o candomblé, que são feitos no candomblé, também cultuem Jesus Cristo, ou o Deus, né? O Deus que também a Igreja Católica cultua. Não, Não há impedimento não há uma algum. proibição. Não, uma Ela proibição apenas na é um regra. ramo. O candomblé seria apenas um ramo, uma religião, que é mais um ramo do Deus Supremo e que tem outros orixás para cultuar também, né? Não somente É, aqueles conhecidos da Igreja Católica, né? Que é, digamos assim, a matriz mãe de todas as outras, né? Do protestantismo, das pentecostais, né? Os evangélicos, que é a Igreja Católica. Vem daqui e começa começa, né? a Igreja Então, Católica, no Brasil principalmente, né, que ela tem grande força, eu acho que ela ocupa o primeiro lugar, né? Se você for ainda, mas o já último perdeu censo, bastante né? espaço. Não, sim, mas ela ainda está em primeiro lugar, né? Em adeptos e fiéis. Mas assim, o que as pessoas têm que entender é o seguinte: a Igreja Católica é uma religião e o Candomblé é uma religião também. Nós temos dogmas, nós temos princípios, nós temos liturgia, né? Completamente diferente, mas nós temos. Nós não somos uma seita, nós não somos corruptela de nada. Nós temos toda uma estratificação, toda uma estrutura, né? E um culto. Então,
catolicismo ou cristianismo, o cristianismo e toda a sua pirâmide, né? Catolicismo, os evangélicos, protestantes, ortodoxos, o candomblé existe, o candomblé e suas nações que também se dividem, né? Mas, assim, existe toda uma liturgia, um culto, uma reverência a um Deus também, né? Só que nós ainda cultuamos os orixás, que são essas forças da natureza divinizadas, que não são entidades, que é bem diferente da Umbanda. Sim, a Umbanda já é uma outra Outro situação. segmento, Aqui, né? olha, eu não sei se está prestando atenção, mas tem muita gente entrando aqui falando Motumbá, pai. O que que Ah, seria Motumbá, o que que é Motumbá? é Motumbá. Cada nação tem uns dizem Motumbá, Mucuyu, né? É uma forma aurê, pedindo a benção. E aí Ah, eles dizem Motumbá e eu respondo Motumbaxé. Eu os ah, abençoei, digamos assim, né? que É legal, uma que forma de bacana. cumprimento. Então Isso existe. é o princípio. No candomblé, de você sempre pedir a benção aos mais velhos, aos mais novos, você sempre pede a benção a tudo. Porque a gente agradece muito a natureza é tudo. A natureza está viva, ela é Deus, né? E, então existe dentro do candomblé uma hierarquia também. Como é que, por exemplo, eu Sim. hoje, obviamente tu sabes que eu fui de Umbanda também, né? Eu fiquei Uhum. quase 12 anos na Umbanda, fiz mãe pequena, e então eu desconheço bastante o candomblé. E até achava que a Umbanda tinha saído dali um pouco, né? É, e o que eu te pergunto, como é que o candomblé ele tem uma hierarquia também, por exemplo, se eu quiser hoje, né? Eu hoje estou no kardecismo, sabe disso já há 30 anos e tal. Mas hoje eu quero fazer meu santo no candomblé para me proteger mais, para me fortalecer. Aí qualquer pessoa pode ir num terreiro de candomblé e pedir lá para um babalorixá ou para uma E a ialorixá, né? Lorita? Fazer a sua cabeça para ser. Porque o objetivo é fortalecer o ser humano, né? Fortalecer a pessoa Sim. com o santo, para que eles se sintam protegidos. Fazer esse elo, né? É mais ou menos isso. E Uhum. qualquer pessoa pode ir e pedir isso e ser feito? O candomblé ele é aberto a todos, né? A qualquer pessoa. Não, não importa sua cor, raça, não importa se você já vem de outra religião, ele vai te acolher. Sim, você entra no candomblé, o primeiro passo é você achar a casa de candomblé, né? Encontrar essa Ialorixá ou Babalorixá, que o povo chama de pai de santo, mãe de santo, né? E aí você vai demonstrar o seu interesse pela religião, ele provavelmente poderá jogar para você, para ver o seu orixá, né? E ver se te convidar para participar um pouco da casa. Primeiro você conhecer a casa, porque o ideal é que você conviva um pouco na casa, conviva um pouco com a religião, para saber se realmente você se identifica com aquilo, né? Porque é um compromisso muito sério, é um compromisso que você assume para o resto da sua vida. E aí, digamos que você chegou lá. Eu quero. Até lá, você é considerado um abian, uma pessoa que é um simpatizante, digamos assim, né? Mas o termo é abian. Quando você for se iniciar, aí sim, você passará pelos processos iniciáticos, porque o candomblé é uma religião iniciática. Você só é de candomblé se você se iniciou no candomblé. Então, não é só porque você está lá, frequenta a casa. Não, você tem que se iniciar, passar por todo esse processo iniciático. E aí sim, aí você passa a ser Iaô, né? Que é o primeiro passo, digamos assim. Você nasceu dentro do candomblé. Você morre para essa vida e nasce para a nova vida. É um ato exatamente assim, de nascimento. E aí, o Iaô ele tem um tempo de mais ou menos uns 7 anos, que ele vai passar por outras fases, né? Ele vai ter obrigação de 1 ano, obrigação de 3 anos, até completar os 7 anos dele, onde ele tomará
a sua obrigação de 7 anos e ele passará a ser um ebome, um irmão mais velho. Entendeu? É quando, digamos assim, que ele rompeu um pouco, cortou o cordão umbilical com a mãe de santo, ele está um pouquinho mais independente, mas continua na casa e ainda vai ter que aprender muita coisa. Esse processo de 7 anos, não necessariamente, você aos 7 anos você já vai tomar essa sua obrigação. Isso é o mínimo. Às vezes você pode se atrasar. É como uma escola, você entrou lá no maternal, e aí vai passando, chega ao ensino médio, até você chegar na graduação. E aí depois que você já se tornou ebome, ainda você vai aprender muita coisa, porque o candomblé você sempre está aprendendo. Né? É uma religião, muita coisa para você aprender. E aí pode chegar uma hora que você também seja uma pessoa que vai abrir uma casa, ou não. Vai ser apenas um filho, ou vai ter um poço dentro de uma casa. Você não é obrigado a abrir uma casa. Porque quem tem no candomblé, você é pai de santo, você é mãe de santo, não é bem assim. Né? Nem todos nasceram. Nem todo mundo nasceu para ser um bispo. Né? Sim. Ô, Gilberto, eu gostaria que tu nos dissesse qual seria, então, o objetivo do candomblé? Ele seria espiritualizar melhor os seres humanos, humanizar mais as pessoas? É você encontrar com Deus em você mesmo, tá? Na minha visão. E você encontrar Deus dentro de você. E assim, você conseguir, ligado ao seu orixá, o equilíbrio que lhe falta. E quando a gente vem ao mundo, a gente vem para aprender, para crescer. A vida é uma missão constante, né? Então, assim, o orixá, ele participa da sua vida para te dar o equilíbrio daquilo que está te faltando ainda nessa vida. Então, ele vai te acompanhar, ele vai estar com você do princípio ao fim da sua vida. Você não se sente mais solitário. É como se você tivesse uma presença constante com você. Porque durante a vida a gente passa por momentos muito difíceis, né? O orixá não vai te impedir de passar esses momentos difíceis. Você vai passar, você vai ter problemas, você vai ter percalços, mas você vai ter ele ao seu lado. Ele vai te estar ali para que você passe aquilo de uma forma mais tranquila ou mais madura, né? Muita gente acha que quando entra para o candomblé virou um super-homem ou a Mulher Maravilha, mas até o super-homem tem criptonita, né? Então, sim, e também, pelo que tu me disseste, então, que a gente recebe uma proteção maior e passa sim, pelos problemas de maneira diferente, né? Uma coisa é tu sim, passar por problemas sem fé em nada e sem ajuda de ninguém, sem enquanto tu tá esperança. vibrando, né? Sem esperança, sem luz, né? Então, o candomblé vem dar luz, né? Ele vem colaborar, ele vem humanizar o ser humano, ele vem ensinar a pacificação entre as pessoas e o amor entre as pessoas e respeito. E aí, baseado nisso que tu me dizes, o candomblé tem preconceito dentro da casa dele? Ele tem preconceito com os gays, por exemplo, com os LGBTs? Não, não. Assim, o que eu te dizer, dentro da doutrina ou dos dogmas, não existe nada contra ninguém. Pelo contrário, as casas de candomblé, eu tenho que lembrar o seguinte, que o candomblé, ele começou no meio, foi trazido com os africanos escravizados, que depois, quando libertos, eram muito pobres. E o que se formou essas casas de candomblé? Eram pessoas que tinham o mesmo objetivo, a mesma fé, e se reuniam ali para juntos terem que comer e faziam pequenas comunidades. Por isso que as casas de candomblé são chamadas de roça. Né? Ah, eu vou na roça, lá no terreiro. Porque, na realidade, eram roças, eram afastadas, era o que eles podiam comprar um terreno para que todos morassem juntos. Né? Então, o candomblé foi muito perseguido porque era uma religião de pobres. Né? Pessoas muito pobres. E pretos? Hoje, E pretas? e negras, né? Pretas, perseguidas, e continua ainda hoje isso. Né? De outras formas, né? Hoje, graças a Deus, já existem leis
mas isso não, a lei não faz com que o preconceito suma totalmente, né? Sim. E, então, assim, essas casas buscavam estarem juntos para serem fortes também, né? Se protegerem não só o seu culto, mas se protegerem também. Então, era bastante. Ainda hoje, houve uma mudança, porque hoje entrou a classe média, de uns 30 anos para cá, a classe média também entrou dentro do candomblé, né? E antes não, era Sim. completamente. Era considerado. O que que dizia de candomblé? A religião de pobre e preto. Não era assim? É. Então, E tu já vi acha que. que isso ainda é motivo de preconceito, o candomblé? Sim, Porque que ainda é. hoje, né, a gente sabe, né, é sabido e notório aí, a perseguição que há nas religiões de matrizes africanas, principalmente pela uma corrente, né, não vamos colocar todo mundo no mesmo balaio, dos evangélicos, né, dos Na pentecostais, realidade, os neopentecostais, né? É muito não. mais os neopentecostais. E isso começa ali, quando os neopentecostais, ali na década de 70, começa a surgir, entre 70 e 80, quando é fundada até a igreja do Edir Macedo, em 1977, né? E os neopentecostais começam bastante, assim, não quer dizer que são todos, mas normalmente a agressão hoje vem mais desse segmento, assim, né? E, assim, voltando um pouquinho àquela história antes, que você me perguntou dos gays, então, como era uma religião de pobres e pretos, né, que já eram discriminados, como que o candomblé vai discriminar os outros? Entendeu? Agora, assim, se você me perguntar, não existe preconceito dentro do candomblé contra isso? Não, daí você está falando de pessoas, aí pessoas específicas, mas não a religião em si. A religião, pelo contrário, ela acolhe todo mundo, né? Assim, vou ser bem sincero, Margarete, eu já estudei um pouco de outras religiões, já até frequentei, já fui para saber como é que é, né? Porque é bom você conhecer, você ter uma outra visão das coisas. Eu não conheci nenhuma religião que realmente, a religião em si, que pregue o ódio, o preconceito, né? A discriminação. Não existe isso. Não conheci nenhuma religião que na sua liturgia, no seu dogma, diga isso. O que eu conheci são pessoas que deturpam alguma coisa pelo seu próprio preconceito e aí querer convencer os outros disso, que é aquele que está dentro da religião deles. Mas assim, eu te digo que, por exemplo, hoje, se nós não temos leis em favor da comunidade LGBT no Congresso Nacional, é por conta de uma bancada Sim, evangélica. Porque eles entendem que exatamente. família é só homem e mulher, a família para eles, né? Eles não Sim. aceitam mesmo os relacionamentos homo e muito menos a transexualidade, né? E, E se você for ver essas bancadas evangélicas, normalmente, eu diria que 80% delas, ou 85% delas, é composta de neopentecostais, né? Evangélicos neopentecostais. Então, é complicado. Por isso que a luta continua, né? De todos sim, os lados. sim. E o candomblé vai continuar sendo resistência, entendeu? Isso Vai que é continuar sendo importante, resistência. né? Então, E hoje, as pessoas não sabem que o culto ao orixá, o candomblé, né, a religião trazida pelos os africanos escravizados para o Brasil, ela já existe há 5 mil anos. Ela existe antes do cristianismo. olha, 5 mil anos é bastante tempo, né, de resistência, né? Você existia lá, e onde continua. nasceu? E onde nasceu? Nasceu na África, em várias regiões, porque o culto era disseminado por regiões, né? Então, assim, não tem um lugar que, nasceu em Angola. Não, existia um culto a determinados orixás em Angola, na região do Benin, e várias outras, em Moçambique, até Madagascar, entende? Então, eles cultuavam, só que lá o culto é diferente, não é numa casa onde todos os orixás vieram morar. Lá, cada orixá morava na sua cidade, ele era dono da cidade. Então, o povo todo cultuava somente aquele orixá, entendeu? Ah, O que culto lá é legal. diferente, né? E o candomblé aqui, eles tiveram, tu vê como eles foram inteligentes, né? Cada um, eles se juntaram para trazer os orixás para morar na mesma casa, e aí sim,
criaram uma liturgia. Então, o candomblé brasileiro, ele nasce aqui, né? Mas ele descende disso que foi trazido da África para cá. Então, há uma diferença, né? Entendi. Pô, interessante, eu não completamente desconhecia esse dado que a gente fala tanto da lei mosaica, que é em torno de 3.000 antes de Cristo, mas o candomblé lá está antes da lei mosaica. Então Sim, ele tem muito mais sabedoria, né? E ele era sim. monoteísta. Se ele, em cada região, ele adorava um deus, um orixá, ele era monoteísta, né? Enquanto que Sim. o mundo foi politeísta por muito tempo, até começar, até Moisés chegar, né? Então, Uhum. E continua, o candomblé é monoteísta, ele acredita num ser supremo, que é Olodumare, Olodum, Olorum, né? E aí, daí as pessoas, mas os orixás também não são deuses? Não, eles são seres divinizados, a gente dá, né? Não, seres divinizados. E são forças da natureza, que estão ligados diretamente a esse ser supremo, né? sim, por isso o candomblé é muito sentado com a natureza, né? Normalmente uma roça ou um terreiro, ele está sempre embrenhado dentro de uma natureza, né? Ele não é uma coisa urbana, né? Até pode É, ocorrer uma roça dentro de uma cidade, obviamente, mas ele sempre, ele é muito ligado a força dele é com a natureza, a ligação, né? é, os orixás são ligados à natureza, à força da natureza, né? Eu diria que são a própria natureza. A Mas própria hoje em natureza. dia, e lá no começo, vamos dizer lá, quando surgiram as primeiras casas matrizes, que são chamadas de roças, realmente eram na roça, era no sítio. Era o terreno mais barato que eles podiam comprar, não podia ser Sim, na cidade, eles iam comprar bem lá longe, bem afastado. Mas hoje, com o crescimento, tudo, as casas de candomblé estão dentro do meio urbano. Existem sim. milhares de casas de candomblé dentro do meio urbano. Algumas foram alcançadas pela cidade e outras nasceram dentro da cidade, né? Mas a ligação com a natureza continua. Sempre vai continuar, não tem como, né? E me diz uma coisa, Gilberto, eu sei que tu não tens casa, né? Tu me explicasse isso quando eu te convidei. Sim, Falar, não, Marga, ainda não. eu não sou babalorixá porque eu não tenho casa, e só é babalorixá Não. quem tem casa, né? É. Mas, com certeza, há 27 anos no Candomblé, tu vai saber me dizer. Qual é o apoio do poder público às religiões de matrizes africanas? No teu caso, é o Candomblé, mas tu deve também saber a respeito da nação, a Na realidade, Umbanda, assim, banda. Existe apoio do poder público em alguma situação de qualquer coisa, uma isenção de, por exemplo, decretação de utilidade pública para alguma casa para que ela possa receber alguma verba para poder socorrer a comunidade? Existe então, assim, algum ó, apoio? existe. As casas matrizes, que a maioria delas fica na Bahia, né? Tem várias casas matrizes. Quase a maioria delas hoje já são tombadas pelo IFAM, fazem parte, né? A casa matriz mais antiga é a Casa Branca, tá? Que já é tombada pelo patrimônio histórico. Deixa eu até ver, acho que ela foi tombada. Ó, ela é tombada desde 1986. Né? E aí já teve a própria casa de Oxumaré e outras casas, e já entraram com processo. Então, existe muito trabalho. Daí esses trabalhos por, digamos assim, por regiões, por estados, de grupos que trabalham em função disso, de criar lei, buscar recursos, e algumas casas são até patrocinadas por órgãos, né, que para distribuir, por exemplo, cesta básica, para dar curso de dança, para dar curso de costura. Várias casas de candomblé têm isso e recebem do poder público, né? Claro que isso é muito pequeno comparado com ainda o quanto tem para fazer e o quanto tem de casas nesse Brasil inteiro, né? Ainda Então, eu ia precisa te muito. dizer, eu ia te falar, aqui em Florianópolis, tu não tens conhecimento que o poder público daqui, o executivo municipal, tenha feito algum tipo desse, tombar algum terreiro aqui. Não. Aquele ali que era muito famoso da Malvina,
Aquele é de Não tem. Umbanda, né? Ah, é Eu, assim, Umbanda. eu não sei te dizer muita coisa sobre a Umbanda, porque eu não tenho convivência com eles, assim. Não sei se dizer se tem alguma casa de Umbanda aqui tombada, mas eu acredito que não, Acho que porque não. nunca ouvi Não. falar. Então, seria uma coisa que com certeza iria repercutir no meio, né? Mas nunca ouvi falar, não. Ah, Eu, esse trabalho que eu estou te falando é ali, ó, de São Paulo, Rio, Bahia, né? As casas matrizes são muito fortes, elas são muito unidas nesses trabalhos, entendeu? Existe uma comunidade forte em São Paulo, no Rio de Janeiro, que combatem essa coisa da intolerância e lutam pelos seus direitos também. E essa intolerância cresceu bastante, né? pois Nos é. últimos anos e principalmente agora. Então, isso que eu ia te perguntar. Tu, tu, tu tens essa notícia para nos dizer aí, esse dado? Essa intolerância, me parece que ela era meio. Se existir a velada, então havia um certo respeito, mas parece que agora está meio escancarada essa intolerância contra as religiões, né, de matriz africana. Ele se sente, porque agora normalmente digamos, essa agressão, essa intolerância, parte muito dessas que eu te falei, dessas religiões neopentecostais, né? E hoje eles se sentem representados por isso, né? Então eles têm poder de voz, eles têm poder de se impor, e aí é onde começa a surgir essas coisas, né? Eu conheço algumas pessoas em São Paulo, algumas babalorixás e yalorixás, e me relatam coisas assim, que a coisa lá ficou muito feia nesses últimos 2 anos para cá, 3 anos. Já havia um crescimento muito grande da intolerância, porque o que aconteceu? De uns anos para cá, aconteceu uma coisa muito engraçada. É, Normalmente nessas comunidades mais pobres, sempre tem muito a questão do narcotráfico, né? E, e normalmente os chefes dessas facções, eles frequentavam as casas de candomblé, né? Porque o candomblé não tem preconceito com nada, a porta é aberta a todos que precisam. E com o advento e o crescimento das igrejas evangélicas que elas começaram a entrar nessas comunidades, começou a haver meio que um acordo também entre eles. E aí eles se tornaram evangélicos para poder fazer a lavagem do dinheiro deles também. E em troca, eles teriam que tirar as casas de matriz africana de dentro da comunidade. E aí Bah, começou a haver as agressões. No Rio de Janeiro, isso foi muito forte, muito violento. nossa. Então, tu achas que aqui em Florianópolis tem algum movimento nesse sentido? Tipo assim, um exemplo que eu vou citar que foi sabido aí, aquela Iemanjá lá do Ribeirão que quebraram, né? Sim, isso ali é intolerância, com certeza. É uma pessoa que é de uma outra religião e que acha que ela tem o direito, né, e o poder de ir lá e destruir algo, ou agredir, ou fazer qualquer outra coisa, simplesmente porque ela não acredita, que é um direito dela não acreditar. Mas, Claro. exatamente, é a mesma coisa que eu me achar no direito de entrar dentro da igreja católica e vai quebrar uma imagem de um santo. Isso se chama respeito, né? E Claro. a minha mãe sempre foi uma pessoa muito simples, mas sempre foi muito guerreira, né? Uma mulher que luta contra isso, né? As Yalorixás, né? As mães de santo, são grandes guerreiras, são mulheres muito fortes, né? Que já São. elas vêm de uma batalha longa, né? Tem Contra a mais intolerância, casas né? com E daí ainda a mulheres. questão que elas também são mulheres, né? Hã? O que é, Gilberto? Ainda tem a questão de que elas são mulheres. Aí, Então, isso que eu ia ainda tem... perguntar. Nesse recorte aí que eu achava que eu queria até abordar, será que nós temos mais Yalorixás que Babalorixás? Ao menos com casa feita, tudo, com casa aberta? Assim, eu não sei te responder exatamente isso, assim, não tem estatisticamente para te dizer se existe mais babalorixá ou mais Yalorixás. O que eu sei te dizer é que quando o candomblé começa no Brasil, ele começa com as mulheres, era uma religião bem matriarcal, né? Porque era na época da escravidão.
E quem é que os escravos, homens, estavam na lavoura, né? E as mulheres que estavam aqui mais próximas e que começaram a se juntar, a se unir e arranjar um meio de elas cultuarem, né? E manterem viva a sua tradição religiosa, né? Então, elas foram as que salvaram realmente o homem no candomblé até algumas décadas atrás. Ele só tinha o papel de ogã, né? Eles não entravam em transe, eles não participavam da dança, da roda na casa de candomblé. Ainda até hoje, nas casas de tradição, o homem não dança candomblé, ele assiste mesmo, né? Por quê? Porque foi um legado das mulheres. Então, elas são fortes. Então, elas eram Nossa, mulheres negras, né? Pobres, e ainda ligadas a uma religião completamente. nossa, Então, tu imagina muito. a luta. Elas são Olha, um exemplo. ontem, né, eu participei de um debate na UFSC com candidatas, e então tinha uma mulher negra, né, e uma mulher branca, hétero, uma mulher branca lésbica, que sou eu, e uma mulher negra, também é hétero, enfim. Mas não estávamos falando do papel da mulher, né, e os seus recortes. Então, sendo mulher e negra, ela já tem dois recortes aqui pesados de preconceito. Agora, mulher preta, periférica, né? Pobre e de candomblé, né? Tu Nós imagina temos como é que aí era. pesado, né? E tem que ser guerreira mesmo para segurar esse tranco aí, né? E aí, não tem que respeitar. Aí você não tem que respeitar elas, bater cabeça, bate cabeça, Nossa, não respeita todas elas. E deita, e bate cabeça, porque elas são exemplo e continuam sendo. Claro que hoje também existem babalorixás, pais de santo, que estão ali também, lutando, né? E dando a cara a tapa, né? Porque é dar a cara a tapa, né? Você dizer que é. Ó, eu vou te dar uma coisa aqui que eu até tinha visto. No último censo de 2010, só 0,3% admitiu que era candomblessista. E a gente sabe que existe muito mais do que isso, né, de pessoas de candomblessista nesse país. Mas por quê? Porque muitos ainda têm vergonha de dizer, de assumir que é de sim, candomblé. Então, vão dizer que são católicos. Já vi sim. isso acontecer, conheço pessoas que eu sei que são candomblessistas, mas que, quando alguém pergunta, esconde seu fio de contas, ou nem usa, né, diz que é católico. É mais fácil ser aceito. Sim, eu por muito tempo, mesmo sendo kardecista, por muito tempo eu nunca escondi, eu sempre falava. Eu nunca escondi, porque eu fui criada num lar espírita, então eu fui educado por um lar espírita. Eu estudei em colégio católico, mas eu não era proibida de dizer que era espírita, sabe? Mas a minha tia já não falava muito do centro espírita, porque a freira não vai entender e tal. Então tinha um preconceito de espíritas muito grande, né? Espíritas, candomblecistas, umbandistas, muito grande, porque é coisa do diabo, né? Coisa do. E esse preconceito também continua, acontece igual na Umbanda, entendeu? Não é um privilégio do candomblé, né? Sim, sim. Até E porque isso, muitas pessoas confundem candomblé com umbanda, né, Gilberto? sim, sim, Confundem. É. confunde bastante. Confunde até com kardecismo. Ah, é religião É? espírita. Não, não, o kardecismo é completamente diferente. Mas E elas eles não. falam macumbeiro, né? Ah, esse é macumbeiro, É né? macumbeiro, é tudo De macumbeiro. onde que vem esse Né? termo macumbeiro aí, Gilberto? Conta para nós. É da árvore Né? mesmo? Aquela história da árvore? Macumba? O que que é É um macumba? instrumento. Macumba é o nome de um instrumento musical. E aí, não sei porquê, não sei exatamente contar como é que passou a ser definição de religião, né? Mas macumba é um instrumento musical. Mas assim, tu vê que o preconceito, eles te colocam tudo dentro do mesmo pacotinho, né? Kardecista, umbandista, candomblessista, é tudo macumbeiro.
espírito. Por quê? Porque essas religiões diferem do suposto padrão da sociedade, né? Sai da caixinha, sai do controle, né? Ele transgride aquilo que já está posto, e isso tudo incomoda muito, politicamente, inclusive. Eu vou te fazer uma pergunta bem difícil, mas a gente precisa discutir aqui um pouco sobre isso. Tu achas que o preconceito dos neopentecostais com relação às religiões de matrizes africanas, ele vem porque são religiões, na sua maioria, né? Não, nem sei se, obviamente, na sua maioria, de pessoas formadas por pessoas negras e pobres não diria mais, né? Mas por pessoas negras, ou seria realmente aquilo que eles alegam, que as religiões de matrizes africanas são religiões que cultuam o demônio. Minha opinião sincera, eu acho que é isso tudo que você falou e mais um pouco. Não é só uma coisa, são muitas coisas. São muitos preconceitos juntos, né? Inclusive, os pessoais, né? Desses supostos sacerdotes que levam essa comunidade, esse rebanho cego aonde ele quer, né? Então, acho que tem isso, assim, sim, porque era religiões de negros, religiões de pobre, é, tudo isso e ainda tem mais coisa por trás, né? Não é só isso, não. Certo. Eu acho que... mas o que eu acho mais engraçado, que é dentro das religiões afro, né, de descendência afro, Umbanda, Candomblé, que compõem mais de 80% dos adeptos deles. São ex alguma coisa, né? Ex-candomblecista, ex-umbandista. É lá que eles vão buscar os seus adeptos, né? Ah, entendi, é verdade. Mas passam, né? Eles só Todos são passam. preconceituosos quanto à religião. Mas conta você, a partir do instante que você entrar para deles, aí você aceita. Claro, mas você tem que ficar calada, né? Você não pode O Edir manifestar. Macedo era de Umbanda, né? Eu não sei, já ouvi algum comentário que ele era de Ele religião, era mas de eu Umbanda. assim, eu Ele não era de sei. Umbanda. E quando você entra eu já entrei uma vez eu entrei na religião, na Igreja Universal. Quando eu entrei na antiga Universal ali, que era ali no antigo Cine São José ali, sabe? Eu entrei Uhum. ali, que hoje é uma outra igreja, se eu não me engano. Eu entrei ali há muitos anos atrás, e quando entrei para aquilo que tu falou, curiosidade, sabe? Para entender o que estava. Foi assim que estava. Era o boom aqui dessas igrejas. Eu entrei para conhecer, eu sempre fui uma estudiosa sempre gostei de religião, das religiões, enfim, do cristianismo, das religiões afro, eu sempre tive apreço e tentava entender. Aí eu entrei lá, quando eu entrei lá, eles estavam exorcizando e chamando um espírito incorporado numa mulher, supostamente, né? A gente não sabe se estava mesmo, de pombagira, termos de umbanda, né? Pombagira, certo? Te afasta daqui, Certo. pombagira, sai, demônio! E aí ela caía para lá e caía para cá, e eles sacudiam, e eles davam passe, e parecia uma sessão assim, misturada de Kardec com Umbanda dentro da Igreja Universal. Eles estavam fazendo isso e eram 3 pessoas ao redor de uma mulher que estava ali supostamente incorporada. Né? Porque eu não sei se estava ou se não estava. Então eu percebi ali uma. E eles. Então, assim, a gente. É aquilo que tu falasse, é a religião que mais tem ex-umbanda e ex-candomblessista, né? É, Então, a isso deve maioria ter. daqueles pastores são ex-pais de santo, isso é engraçado, ex-mãe de santo. Então, assim, você não presta até a hora que você entrar para eles, aí você vira uma pessoa boa, né? Mas também, Só muda a liturgia. Só muda a liturgia, é, porque na cabeça dele, a alma dele, né? Ô, Gilberto, nós estamos aqui avançando no tempo. Eu queria só fazer um comentário contigo, que hoje o governador emitiu um decreto
declarando patrimônio cultural a música gospel e os cultos evangélicos, os eventos evangélicos, aqui no estado de Santa Catarina. Eu queria que tivesse alguma consideração a respeito disso, uma vez que não existe nada parecido para o espiritismo, para as religiões de matrizes africanas, nem do Poder Executivo Municipal e nem do Poder Executivo Estadual. Nós não temos nada perto disso, né? Então, o que que tu achas disso? O que que tu acha? Me deixa bastante surpreso, né? Porque, assim, nós chegamos primeiro. Então, nós deveríamos também ser privilegiados, né, com essa lei, porque o gospel chegou bem depois. Os africanos já estavam aqui, o candomblé já estava aqui, né? Os atabaques, as cantigas, né, dentro das casas de candomblé, os atabaques também teriam que receber esse mesmo privilégio, essa mesma lei, né? Eu acho que a lei, ela não pode ter essa coisa de privilegiar só um segmento. Quando ela faz, ela tem que se expandir a todos, né? Mas, por exemplo, está acontecendo muito isso, né? Ele poderia dizer o seguinte: declaramos então como patrimônio cultural, né, do Estado de Santa Catarina todas as manifestações religiosas, né? É um patrimônio cultural, porque né? Porque e as religiões de matriz africana muito mais lindas do Candomblé mesmo. A religiosa é muito grande, né? Sim, a diversidade é grande. E toda diversidade tem que ter direitos e toda diversidade tem que ser respeitada. A diversidade religiosa, por exemplo, tem que ser respeitada. Então, eu acho que hoje o governador pegou pesado, né? Porque não precisa, apesar que pisou na bola. É um PL do deputado Mioto. Mioto, acho que é Mioto. Eu não vou saber. Eu vi ali que era um projeto de lei que foi aprovado pela Assembleia e ele sancionou. Posso fazer uma pergunta? Claro. Ele faz parte de alguma bancada? Pois é, nós temos que ter a bancada do candomblé, a bancada do kardecismo, a bancada, não é? Não é verdade? A bancada evangélica agora virou, né? Que eles dizem que o Estado é laico, mas a única bancada que eu escuto falar é a bancada evangélica. Então, também se tem bancada evangélica, então tem que abrir para os outros, tem que ter uma bancada muçulmana, tem que ter uma bancada candomblecista, claro, porque se eles estão lá, mas assim, de certa forma, eu até respeito eles nesse sentido, eles sabem, eles se organizaram, se estruturaram para estar lá, para defender o deles. Está na hora da gente fazer o mesmo. Então, mas aí eu penso que, Gilberto, nós temos que defender todos. Concordas comigo? A verdadeira religião é aquela que você mesmo disse. O candomblé acolhe todos. Todas. Sempre que acolhe todo mundo. Então, o grande equívoco do ser humano é achar que lutar para que o paraíso só seja para o povo dele. O paraíso tem que ser para todo mundo, né? Esse é o grande equívoco da religião islâmica, em que eles entendem que o paraíso é só para eles, né? Então, mas para os outros não. Então, eu acho que esse também é um grande equívoco da bancada evangélica. E entender que a única religião, de fato, que adora um Senhor que deve ser respeitado, que é Jesus Cristo, que é a religião deles. E, no entanto, tem diversas ramificações do cristianismo, tem as religiões dos orixás, tem muitas outras coisas de espiritualidade, tem Buda, tem tudo, né? Então, querida, adorei, amei, muito obrigada. Que bom. Muito obrigada. Espero que tenha contribuído um pouco aí. Oi? Espero ter contribuído um pouco. Contribuiu muito, Gilberto. Tá? Porque eu hoje aprendi um monte. Eu acho que quem estava aqui também aprendeu bastante coisa. Eu te agradeço muito. Eu sei que tu não gosta muito do vídeo, né? Mas tu aceitou porque tu quis realmente ajudar aqui para que esclarecesse, né? Acho que é bom. É bom a gente dar a nossa opinião também, né? Isso. Tá bom, querido? Eu vou aqui, pessoal, olha, avisando então, né?
Meu canal no YouTube, Margarete Hernandes, vocês podem ir lá, dar um like, compartilhar. Todas as minhas lives ficam lá no meu canal do YouTube, após 24 horas. E daqui até 24 horas, ela fica no meu feed do Instagram. Então, no feed do Instagram, vai para o canal do YouTube. Margarete Hernandes, por favor, vão lá, dá um likezinho, compartilha e tal. E continuamos aqui, Até né? mais. Estou em campanha, então sou obrigada a falar. Vote aí no 40.400. Querido, obrigada. Beijo. Obrigado. Beijo. Tchau. Tchau.